Olá, hoje dia 3 dos 27 dias falando sobre o ostracismo na comunidade, gerado pelas vadias políticas, né, aqui no Brasil todo, em todos os estados, em todas as capitais, em todos os municípios e principalmente na nossa comunidade bem remota, né? Bem remota e que não deveria ser desta maneira, já que a gente encontra uma diversidade de grupos sociais intensos aqui. É muito intenso a questão dos grupos sociais, para ver que todo esse apanhado de grupos e agrupamentos de grupos foi definhando a sociedade e gerando essa sociedade decadente que não é possível mais trazer do abismo que se encontra. E no dia 3 desses dias que a gente vai falar sobre um pouquinho, sempre compilando o ostracismo da comunidade com essas questões nacionais e internacionais e também com algumas questões arqueológicas, né? E coligado com o que a gente vive na pele, porque não adianta a gente falar do que está acontecendo lá na ilha, do outro lado do mundo, enquanto a gente não fala do que acontece aqui na ilha. Enquanto vem gente do mundo todo filmar o paraíso que é esse lugar, a beleza natural que tem aqui, e não se comenta sobre algumas verdades que a gente vive no dia a dia aqui, e que não são verdades só da família Arquitetos, mas também são verdades de outras famílias que passaram a mesma coisa, foram ostracizadas, hoje não estão aqui, já nem são mais lembradas, algumas não estão nem no país, e fica aquela fatia do bolo daqueles baba-ovo, né, que gosta de babar ovinho de qualquer uma dessas vadias políticas por aí, e aí não fala, vive, tem uma vivência horrenda e não fala. A nossa vivência é algo extremamente superado, em âmbito judiciário, âmbito de segurança pública, educacional, superado pela família Arquitetos. Mas a gente não vai deixar de registrar. Até hoje eu compartilhei aquela gangue que eles colocaram lá na nossa casa, né? E que simplesmente não aconteceu nada, porque como o Fabrício do Coração de Mãe tem um restaurante há muito tempo aqui nas praias invadidas, é certamente que ele também tem meios de comprar a polícia dessa 10ª delegacia para que seja tudo da maneira deles. E eu acredito mesmo que nem precisa ser comprada, que é troca de favores, o que se torna muito mais grave. Aí a situação do filhinho dele com os meus fica como? Como que eu ensino vergonha na cara para os meus filhos e respeito, se eu disser que o perdão é simplesmente olhar para toda essa história e deixar que eles repitam, repeat please, quantas vezes for, a panaquice, a idiotice, a canalice, né? Que não é ignorância, que é maldade, como eu falei nos vídeos anteriores. Eu vou repetir muito essa frase sobre a maldade instaurada, que isso não é uma ignorância, não estou lidando só com uma tropa de ignorantes, eu estou lidando com mãos malfazejas, mentes atiçadas para o mal. Como que eu vou fazer o meu filho ou os meus filhos
conviver com essas pessoas como se nunca tivesse acontecido nada, quando o pai dos meus estava indo para uma quimioterapia e todo o nosso sistema, toda a nossa maneira de lidar com toda essa problemática foi atingida por algo que não... E eles também não têm nenhum interesse em dizer nem sequer foi mal. Pô, Renato, foi mal. Não era uma brincadeira, nossa intenção não era essa. Porque não foi de brincadeira. Eles não aguentam a rola. Um cara como o Fabrício do Coração de Mãe tem que pagar pau na internet, já que ele, perante a polícia, ele quis bancar o falastrão, para que o filho dele cresça, escuta da boca da mãe Meg a maneira que a gente pensa, porque a maneira que eles pensam não me interessa. E vê se salva o filho, vê se salva essa criatura que vai sair desse tipo de educação, desse tipo de desnível, que independente da escola que ele vai frequentar, o nível de informação que ele carrega é essa vivência, de ver o que o pai dele fez pro coleguinha, pro menino que morava do lado da casa dele, que frequentavam a mesma escola. E aí, o pai dele fez tudo isso. Como que é a história que eles contam pro menino? A história que eles contam pro menino é que aquela gente chegou lá de Concórdia, tava só incomodando, e aí, o pai chamou um pessoal ilegal lá, junto com o tio Sandro, com o tio Coquinha, que é um bêbado muito correto, sabe? E aí a história que fica pra criança é o que eu falo pra Jade. É a mesma coisa que eu falei pra ela. Não adianta você transformar a história dos teus avós e do teu pai na história que prevalece, porque não funciona assim. A vida vai passando e ela vai mostrando. E como é que eu vou ajuntar? Me diz como que eu ajunto. Simplesmente ajunto as crianças agora, para daí vir um pai canalha, bêbado, traiçoeiro, né? Que leva todo mundo assim ali na mãozinha e todo mundo cai igual uns patos, porque já não pensa, já não tem raciocínio, já tá na 19ª dose do processo de envenenamento coletivo, mas tá lá insistindo nessa coletividade falida. Como que eu aproximo essas crianças? Não é possível. E aí o ostracismo é dos meus para com os deles? Vamos aos fatos, vamos ao que interessa. O ostracismo se dá pelo meio que se vive. Eles não queriam nós no lugar. Eles não queriam a nossa pesquisa aqui. Não queriam saber se estava indo no hospital ou não. Porque a senhora, sua Clarice, naquele momento, não sei hoje, trabalhava dentro do CEPOM, do hospital que a gente frequentava. Mais um motivo para ela nunca ter feito o que ela fez com a Carmen, que foi a mulher do Coquinha, foi do nosso convívio, toda a canalice feita com ela. Então, o que eu ia esperar? Que ela fizesse menos comigo? Não, ela é uma canalha. É uma canalha que não vale um empurrão dentro d'água para molhar a bolsa, o celular e aquela cara feia. Ela não merece nem um empurrão, nem isso ela não merece. Mas é esta maneira que eles ostracizam as pessoas, em vários níveis. Nem depois de tudo que eles fizeram, eles não sossegaram. E eles não vão sossegar nunca. E o poder moderador de Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, dá uma vergonha total, e permissivo para que isso se reproduza. E aí essa turma aí é mais vadia política ou menos vadia política do que as que pegaram a bola que eles ergueram e continuaram jogando o jogo aqui contra a nossa família, sem querer saber se está tratando, se está bem, se está mal,
sem querer saber de nada, acabar com o trabalho da mãe, né? Aí, como ficou pesado para eles, com o trabalho do Renato, como eles precisam, que eles não têm para quem levar nada aqui, aí eles não podem continuar o ostracismo desta maneira. E por isso que eu instruo o Renato, eu instruo ele mesmo. Tu vai ser canalha, tu vai ser covarde para fazer alguma coisa para esse tipo de gente e para os que apoiaram? Não faça nada, não se envolva. Não se envolva, não é possível. É uma sociedade destruída. É uma sociedade destruída. E eles escolheram isso. Em nenhum momento eles escolheram o contrário. A gente não era visto como pessoas contribuindo com esse fim de mundo aqui, com esse apocalipse zumbi. A gente trazia feira, a gente não trazia droga, a gente trazia alimento saudável para a comunidade. A gente não trazia cocaína e maconha como Célio Flix e tantos outros que fazem questão de manter isso, essa sociedade drogada e decadente, que você já não pode confiar numa professora, numa instituição, nem em largar o seu filho, porque eles usam a praia para esses chaminé de tudo que não presta. E ainda a maioria vai dizer: ah, mas não é tanto assim lá na costa. Eu sei como é a sociedade decadente e pervertida, mas o que eu penso é independente do que tudo o resto fala. Não me interessa. Não me interessa as propagandas lindas do lugar. Não me interessa a falácia dos banners da internet desses restaurantes. O que me interessa é a fumaça que levanta quando eles enchem o lugar. Esse é o tipo de sociedade decadente que usa as praias brasileiras para faturar, faturar, faturar e faturar. E não é com a melhor opção, é com o bodegueixo, com a bodeguinha, né? Pergunta, o que tem de diferente aqui? Nada, é isso, essa drogadição. Por isso a mazela social se constituiu. O ostracismo que eu falo que é imensurável. Não é uma multa apenas multitudiária para quem usa a praia e abusa de tudo aqui do poder, que não foi lhes dado por ninguém, simplesmente se constituíram e tocam a vida, e impedindo a vida de outros. Isso que é a verdade. Não é só essa multa. A multa é impagável, porque ela junta tudo o que aconteceu lá no hospital e vai só somatizando. E vai somatizando. E aí ou você é a rainha da drenagem linfática, ou você não consegue nada, né, Eloy? Eloy da Cooper Barco, que gosta de dar bastante apoio para tudo que não presta. Que condição que você tem de ser um barqueiro ou de transportar crianças do lugar remoto até a escola? Nenhuma. Você apoia tudo que não presta. Você não tem condição moral para isso. E esse é o ambiente que a gente vive, de um ostracismo imenso, que o turista vem aqui, larga seu dinheirinho, seu dólar, seu euro, né? Larga ali para eles e vai embora. E eles pensam que eles podem tratar todas as pessoas dessa maneira, como se fosse um papel higiênico descartado. Eles não entendem que isso aqui não é deles. Não é deles. Que eles são tão invasores quanto todo mundo que vem para uma reserva. Usar o que é nosso também. Então é uma ganância, é uma inveja. Porque antes do ostracismo, a gente tem a ganância e a inveja. E ela na escola, nas escolas, está muito presente. E principalmente por esses grupos dessas pessoas que falam do amor, né? Que elas falam como se a droga fosse uma bênção, fosse um Deus, principalmente da parte dessas pessoas. Que elas são muito assim,
altos e baixos, não são pessoas constantes. Aliás, acho que a gente não tem pessoas mais constantes, né? De verdade, que o dia que tá triste mostra que tá triste, que o dia que tá feliz mostra que tá feliz e segue a vida. Então, para os nossos meninos foi muito complicado para eles não poder mais nadar em qualquer lugar da lagoa, porque eles não podiam mais fazer isso, ou eles teriam que ser filtros de toda essa falsidade e fingir que nada tinha acontecido com a nossa família. O Renato sofreu muito, ele teve que em muitos momentos fazer isso. Não é fingir que não aconteceu, mas é cozinhar os caras para ver até onde que vai a falsidade. Mas entre as crianças é muito complicado, porque eles treinam essas crianças para apontar para o filho da gente. E quando o filho da gente falar qualquer coisa, eles são praieiro, eles vão descarregar. Então o Serginho ganhou uma gana disso, que ele já tá como eu, exatamente da mesma maneira que eu penso, ele pensa. E a gente não entregou as rédeas, porque o ostracismo, igual o racismo, igual qualquer maneira de você pisar, espezinhar, detonar a vida alheia e ainda fingir bondade, é um crime, é um delito. Existem leis para punir isso. E mesmo que as vadias judiciárias não usem o poder que lhes cabe para fazer a lei que existe ser cumprida, e que ainda queiram criar problemas com a nossa família nunca foi racista, nunca foi nada disso daí, que vocês querem usar aí a jurisdição para amputar crimes que a gente não fez, e tudo que a gente denunciou vocês não querem acatar. É por isso que eu tenho minha própria jurisdição inviolável e de alto manejo, para manejar vocês para o abismo, que é onde vocês merecem parar, todos vocês que apoiaram essa covardia desde o início com a nossa família. Desde o início. Uma mentira em cima da outra. Desde as hospitalares, né? Desde o diagnóstico. A gente não está falando meias verdades, elas têm que ser completas. E esse ostracismo também se dá por causa da doença, por causa do tratamento, por a gente não estar fazendo só o tratamento convencional. Porque lá a gente já tem o conflito de ideias, que é quando você chega para o médico, como é que eu disse para o médico do CEPOM, que nada do que eles iam fazer eu acreditava em mais nada, porque mentindo uma vez para a doutora Nada aqui, ó, para Mr. Meg, esteticista, nunca mais você consegue nada com ela. Você mentiu, tá mentido. Pode até ficar arrependido, mas você fez a coisa e não era bem assim, então não vai ter como reverter a situação e jamais vai me convencer que tudo aquilo era necessário. Então é dessa mesma maneira. Eu tive que viver dentro da escola, pegar a agenda aqui do Serginho do Colégio da Lagoa da Conceição do Henrique Veras, e as espertinhas daqui, não vamos escrever, vamos chamar o pai e a mãe, não vamos escrever, porque daí eu fico com as provas, né? Então as espertinhas, eu chegava lá para falar com a suposta diretora Fabiana, ela ria na minha cara do meu sotaque, como se o dela fosse melhor, como se ela fosse a dona, como se ela fosse a melhor. Esse era o costume, era tudo que o Serginho enfrentou ali. E ele foi criando as carapuças dele, ele foi criando as carapuças. Então, dentro de toda aquela desvirtuar a criança para, como diz a tia Naná, né, mais um pouquinho e ele estava com a gente e não estava com ela. Claro, tia Naná, exatamente, mais um pouquinho é que a Fabiana não foi boa o suficiente, porque ela é muito pescadora nativa, sabe? Coisa que tu não és, ela é. Então, ela não conseguiu desvirtuar totalmente, ela trabalhou para mim. Porque esse sistema mau, esse sistema sombrio, covarde de merda,
ele, no fundo, nem ele se sustenta. Então, essas pessoas, todos tiveram uma mãe Meg nas suas vidas. E elas, em algum momento, quando eu pressionei, apertei um pouquinho com a história da doença, elas tiveram que cair na realidade, naquele momento. Então, ali que a gente conseguiu, né, graças à maravilhosa pandemia, que eu vou ser eternamente grata a essa pandemia em vários sentidos, né? Eu peguei o meu peixinho ali, vocês querem criar pandemia? Então agora o peixe é meu e dane-se o Estado. E aí está cada vez mais as provas do quanto esse Estado é corrupto, o quanto é ineficiente, o quanto nos deve, porque fez crime contra a saúde, fez crime contra a educação, fez crime contra a família, e tudo extremamente provado e imensurável. Atentado contra a vida, inclusive, por causa das coisas que foi colocado contra a nossa vontade dentro do organismo, toda a chantagem que foi feita, que de certa forma na escola é a mesma chantagem. Horas para acusar o filho da gente, horas para supostamente proteger sempre alguém que está fazendo algo que não é tão bom, mas tem que ser o protegidinho, que é o caso, como foi o caso do Coquinha, com esse discurso chulo de nativo, que nativo não tem ninguém, não tem muril, não tem índio, aqui é tudo um bando de açoriano invasor, tanto como eu. Sou mais catarinense que vocês, muito mais que muitos que estão aqui, para querer vir com essa balela do pai, do avô, de não sei o que, encher o saco, porque vocês enchem o saco, vocês distorcem tudo, não sabem nem o que estão fazendo, continuam botando placa de escritura pública lá nessas barracos na praia de vocês. Não importa se é mansão ou é barraco, vocês são tudo bagunça, as instituições são bagunça, vou reforçar isso. E isso são os pontos que geram todo esse ostracismo, toda essa confusão, que nós precisamos se libertar disso. Sociedade criativa não vive assim, não é desta maneira. É que eu tentei falar para aquela Fabiana, naquele momento. Eu tentei falar com aquelas professoras naquele momento. Mas se eu não falar, mas me cuspindo, tudo não tá certo. Agora eu sei fazer. Depois eu vou lá. Valeu, gente. Mais um pouquinho do ostracismo coletivo da Costa da Lagoa.